começo do nosso curso foi a história de Deus, o povo que Ele ama e o mundo que Ele nunca desistiu. Eu fiz uma cronologia, não sei se vocês perceberam, né? Nós começamos o curso na linha do tempo. Nós começamos falamos sobre Deus, aí falamos sobre Trindade, né? E história. Depois, saindo de Deus, nós fomos para criação, não certo? Depois nós falamos queda. Depois nós falamos restauração, salvação. Depois nós falamos missão. Aí missão no Antigo Testamento, Novo Testamento. E agora vamos fazer da restauração. Ou seja, começa aqui, passa para cá, faz aqui, entra aqui e conclui no restauração. Foi bem completo. Varremos a história. De tudo. Claro que não com tanta profundidade como poderia, mas dentro do tempo que a gente trabalhou, acredito, que deu para dar uma noção para todos nós trabalhar isso aí, correto? Foi bom? Então agora, ok, nós vamos falar do Apocalipse 21, novo céu, nova terra. Começamos aqui, lógico que temos que terminar aqui. Lembrando assim, o que vai acontecer no futuro, inclusive o Giovanni, lá no seu, semana passada toda ele está falando sobre o Apocalipse. Já fechou, você já começou outro tema. Daniel. Então ele falou sobre o Apocalipse e tal, porque na verdade, o que é o Apocalipse? O Apocalipse, ele é a dobradiça da história. Porque o Apocalipse é o fim da história humana caída e o começo de uma nova história. Então, às vezes, as pessoas pensam que o Apocalipse é o fim. Na verdade, ele é o começo. Ele é o começo de uma nova história. Então, o que vai acontecer, irmãos? Nós começamos na criação e na queda, entendendo que no plano da criação, Deus, a Trindade, tinha um projeto, não funcionou por causa da queda, mas ela restaura isso no final. Falando nisso, só um parênteses. O Bruno quer falar sobre isso aqui, Bruno? Posso falar? Claro. A gente tinha comentado no... Pega o microfone. Não, ele pode usar. Não, para sair ali, ó. Ali, rapaz. Não é o microfone do Eugênio, mas funciona. Então, a gente tinha comentado semana passada, estava falando sobre ministério, pastor, né? E nós temos aqui a nossa editora, Adrel, uma editora luterana, e foram traduzidos livros de pastores, e aqui no caso um teólogo e pastor luterano livre lá dos Estados Unidos, né? Francis Monset, que trata bem sobre o assunto do pastoreio, né? O primeiro só tem 2, vocês vão ter que fazer, como minhas crianças fazem lá, Jockey Pô, né? Para poder ver quem compra. Então só tem 2 aqui do Pastor Servo, é um livro muito bom. Eu li, muito bíblico, realmente muito bíblico, e traz essa importância do serviço do pastor à igreja, né? E aqui um complemento, um livreto que é o pastor, a congregação e o seu pastor, né? Esse aqui custa R$20 e esse aqui R$30, os 2 por 50. Isso aí. Beleza? No final daí, procura a gente, vamos ajudar a editora e também a alimentar o seu conhecimento. Isso aí, muito bem. Olha esse garoto propaganda. Esse autor do livro, eu conheci, Dr. Francis Monset. Ele veio aqui 2 vezes, eu era aluno ainda. Camarada, uma sumidade, um teólogo maravilhoso. E maravilhoso a obra desse homem. Morreu de ataque cardíaco. Continuando ali. Paramos aqui, né? Novo céu e nova terra. O Apocalipse, então, ele tem essa proposta
de começar uma nova história. A história que não deveria ter sido interrompida. Pensa bem. Deus iria criar uma coisa para se perder? Claro que não. Mas Deus sabia que o que ele iria criar ia se perder? Sabia. Mas sabendo que o que ele vai criar vai se perder, ele criou condições e deu condições da criação que iria se perder não se destruísse. Mas porque ele tinha uma proposta de redenção dessa história. Então, quando você olha, tudo que a gente passou neste curso foi tudo aquilo que Deus nunca abandonou. Ele sempre esteve presente na nossa história. Nunca abandonou o ser humano. Ele sempre esteve presente na nossa história. Principalmente com a possibilidade que nós não nos autodestruíssemos, mas que nós perpetuássemos na história para alcançar a eternidade. Isso é bíblico. Do Gênesis e Apocalipse. Né? Então, qual é a expectativa, qual é a esperança de Deus e da Trindade agora que tudo se acabou? A história do homem, a história caída se acabou, o pecado se acabou, a maldade se acabou. O que acontece agora? O que vem agora? Qual é, Larissa, a proposta de Deus para nós agora? Qual é o plano de Deus para nós agora? Já que tudo acabou e essa história caída tem que acabar para uma nova história chegar. Então, como que nós vamos, Léa, sobreviver e viver nessa nova história? O que vai acontecer nessa nova história? E eu gostaria de trazer aqui, e eu digo polêmico, porque talvez eu vou falar de coisas aqui que talvez a maioria não concorde, talvez um outro nunca parou para pensar. Mas não tem problema, nós estamos numa academia. E academia é esse juntar de pensamentos. Não quero aqui convencer ninguém quem pensa ao contrário. Apenas quero apresentar aquilo que eu creio do que eu estudei. E o que eu interpreto, que eu posso estar errado, com certeza. Mas é o que o meu coração e a minha consciência me dá paz sobre o que eu vou falar para vocês. Vocês ficam livres para crer ou não crer. E ficam livres para discordar, sem nenhum problema. Eu não tenho nenhum problema com pessoas que pensam diferente de mim. Ok? Porque é pensamento. Ok? Então, do que eu entendo sobre novo céu e nova terra? Que nova história é essa? O que Deus pretende com a gente? Qual é o projeto de Deus na eternidade? O que Deus quer para nós? E então eu quero tratar isso rapidamente, não vou me demorar muito. Vamos lá. Após o julgamento do grande trono branco do capítulo 20 de Apocalipse, João vê um novo céu e uma nova terra. Por que novo céu? O céu é criação de Deus, certo? Então a ideia que a gente tem, Soraya, é que o céu sempre existiu e Deus criou o mundo do céu. Não, o céu nunca existiu. O céu foi um ato criativo de Deus. No princípio criou Deus o céu e a terra. Então o céu é criação. E Deus criou o céu para a sua habitação, enquanto o mundo está se desenvolvendo na história. E isso é interessante, porque o primeiro pecado da criação aconteceu aonde? No céu. Isso significa que se o céu foi corrompido, o céu tem que ser restaurado, restituído. Por isso que a proposta é um novo céu e uma nova terra. Olha que coisa interessante. Inclusive, tem um texto em Efésios que é escabroso. Poucas vezes, eu quase nunca vejo o pastor pegando nesse texto, porque ou não quer se envolver no negócio, ou acha que é estranho, não quer nem começar, porque o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1 vai dizer que Jesus reconciliou na terra e coisas no céu. Então, o que é isso? Por isso que precisa de um novo céu, porque o céu foi corrompido. Né? Nós não temos, às vezes, irmão, nós não temos noção do nível de consequência do pecado no céu. A gente não tem. A gente não tem. Mas vamos lá.
João vê novo céu e nova terra. Isso significa que toda a criação será refeita. Toda a criação será refeita. E Deus recondicionará a criação. Este mundo tem que acabar para dar lugar ao novo que virá. Então haverá uma substituição. Haverá um remanejamento da criação. Porque essa criação que o Bruno vive não foi a criação que Deus criou. Essa criação que nós vivemos é uma criação deturpada do que Deus criou. E essa criação deturpada que Deus criou é uma coisa de doido. E lembra que eu até preguei isso lá na igreja do Giovanni, falei sobre o mundo provisório e o mundo permanente, o mundo vindouro. Vivemos no mundo provisório porque se não tivesse provisoriedade no mundo, Deus deveria que destruir o mundo. Então, para ele não destruir, ele criou um sistema provisório, onde o amor e o ódio vivem no mesmo lugar. Ok? Então, mas esse mundo provisório tem que acabar, porque tudo que é provisório tem que dar lugar ao que é permanente. E eterno. Porque uma vez Deus já acabou com tudo lá no dilúvio, né? Começar uma nova humanidade. Exatamente. Agora ele não vai acabar com tudo, né? Agora ele vai restaurar tudo. O céu. Em outras palavras, Daiane, até hoje o céu ainda está precisando de restauração. A marca do pecado está lá ainda. Senão não precisava de restaurar novo céu. Então vi uma nova terra. Não. Algumas esferas, né? Aquele texto também, né? Não onde Deus aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Isso, é Romanos 8. A redenção da terra. A esfera celestial foi abalada. Não é o trono. Mas a esfera abaixo. Mas no mesmo espaço. Que é a potestade do ar. O aires do grego, né? Sim, Baitemir. Eu lembro, pastor, e desde que você falou, eu fiquei tranquilo, né? Você fala assim, não vai haver destruição da terra, porque Deus não quer. Não, Igual que aqueles rumores, guerra nuclear. Não. Nada disso. Então, sobra rumores. Eu acredito na Escritura. Você acredita na Bíblia? Sim. A Bíblia não menciona que o mundo vai ser destruído pelas mãos dos homens. Então, porque tem bomba nuclear, daí. Que tem, mas... Isso é regionalização. Regionalização. Vai ser regionalizado, não mundial, não global. Não tem isso na Escritura. Senão... Né? Exatamente. É contrário às profecias bíblicas. Isso. Agora, regionalizada pode... A regionalizada, sim, não... Já teve. No Japão. Exato. Agora... O céu precisa ser restaurado? Não morada de Deus, como o Giovanni lembrou. Não morada de Deus. Mas, ainda assim, o céu. E ele precisa ser restaurado. Ok? Continuando. A terminologia novo céu e nova terra, utilizada, parece sugerir uma renovação. Novo, então ele não vai criar alguma coisa nova. Ele vai vai regenerar. Vai fazer novo. Né? João vê a nova cidade de Jerusalém descendo sobre a terra e vozes celebrando o relacionamento restaurado entre Deus e o homem. Lembra sempre que eu falei semana passada, Deus está trabalhando na unidade humana. Unidade humana. Lembra disso? Somos todos um. E um com Deus. Isaías 40, preste atenção nesses textos que eu vou ler para vocês. Isaías 45, 18. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu. Agora, olha outra linha. Que não a criou para ser caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Não criou para ser um caos, mas para ser habitada.
Agora, se Deus criou a terra para ser habitada, não é possível que só será habitada por pecadores. Tem alguma coisa por detrás desse eu criei para ser habitada? Continuando ali. Pode também ter profecia, né? Os ímpios serão desarraigados da terra. Sim, da terra, mas na terra continua. Mas a terra continua. Não, mas isso é uma palavra profética. Sim, sim, sim. Então, mas a ideia é da perpetuidade do planeta. Tanto morrerão fisicamente, Quantos? tormentos eternos, como também vai chegar um momento em que não haverá mais ímpios sobre a terra. Não, não vai. Só crente. Não, não vai, exatamente. Por quê? Mas a terra continua, a ideia é essa. A população será outra. Vamos lá. Isaías 34:4. E todo o exército dos céus se dissolverá. E os céus se enrolarão. O grifo ali é meu. Como um livro, e todo o seu exército cairá como cai a folha da vide, e como cai o figo da figueira. O profeta, mais uma vez, ele está dizendo, ó, pega aqui, pega a visão, varão. Ele diz que fez a terra para ser habitada. O mesmo profeta vai dizer que o planeta, o exército do céu, ele está se referindo às estrelas, o universo. Se dissolverá e os céus se enrolarão como um livro. Ele está falando numa linguagem mais moderna e técnica, uma restauração. Qual é o plano de Deus? Isaías 65, 17 e 25. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra. E não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Esse texto aqui, eu vejo que há umas interpretações que está falando do milênio. Mas eu vejo uma dificuldade de se crer que isso é o milênio por causa dessa aqui. Eis que eu crio novo céu e nova terra. Novo céu e nova terra só depois do milênio. Que é o estado eterno. Que é o estado eterno. E vai dizer aqui que o lobo e o cordeiro pastarão juntos. Eu só posso acreditar e a minha racionalidade não me leva a imaginar que isso aqui é só uma poesia. Ele está falando, o profeta está falando no estado de ser. Literal. Pastor, mas ali, você está falando da nova, por que cita a serpente? Ele está falando aqui, ó, verso 25. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente. Mas a serpente, não como Satanás, a serpente como animal. Um animal criado. Um animal criado por Deus. É. Comer, porque o leão não vai matar outro bicho. Não vai. Comer grão. E a serpente também não vai mais ferir ninguém. Não vai mais ferir ninguém. É a domesticação, ou a conversão da serpente. Ele usa os extremos, né? O lobo que é o predador do cordeiro. Sim. O leão que é o predador do boi. E a serpente que é o símbolo do mal. Lembra que lá no Éden, veja, não, mas é só uma forma poética de dizer. Não, de dizer que a palavra lá do Gênesis continua perdurando. Só que com uma coisa. E que ela continuará rastejando sobre o Sim, mas veja, se ela está presente na nova terra, a maldição foi tirada. É um reset do ADN. É o reset do Não, DNA. DNA, não é ADN. Daqui a pouco é EAD, pô. Sim, pastor. No caso ali, ó, e não haverá lembrança das coisas passadas. Dá a entender que nós não vamos lembrar de nada? O que o texto vai dizer é o seguinte, que quando tudo passar, quando tudo for restaurado, quando a gente tiver corpos glorificados, não vai haver mais memória de nada para nós. É um reset. Mas ainda não vai lembrar que... Nós vamos saber, nós vamos ter
plena existência de ser nosso. Mas eu não terei memória, eu terei um novo nome. Eu sei onde eu estou e sei por que estou ali. Eu só não sei o que aconteceu comigo antes, porque tudo já passou. É um estado de ser. Então não haverá reconhecimento. Bom, nesse estado eterno, pelo que o texto diz aqui, não no estado como a gente morre agora. Tá, ok? Que é outro detalhe. Deixa eu só terminar isso aqui que eu volto nessa questão. Os eruditos também acreditam que será tirado, porque é fruto da natureza caída, toda a memória negativa, pecaminosa ou que promove dor e sofrimento. Porque no céu não haverá dor, nem tristeza, Só que tem um detalhe. Eu acredito mais nesse posicionamento. Mas só que esse posicionamento entra em contradição com o Apocalipse. Eu vou explicar por quê. Nesse primeiro estágio da história, porque veja, a redenção nossa tem duas fases: a salvação e a redenção. Nós estamos vivendo o primeiro estágio da redenção, que é a salvação. Porque eu morri, o meu corpo está sepultado, minha alma está no céu, mas esse não é o plano de Deus. Porque se fosse plano de Deus isso, nós não teríamos ressurreição. Nesse primeiro estágio, Giovanni, nós lembramos, mesmo do céu, lembramos de tudo, porque o Apocalipse vai dizer que as almas que estão lá estão questionando, até quando, ó soberano Senhor, não vinga o nosso nome sobre a terra? Então quer dizer que a consciência das almas que estão no céu hoje e a consciência das almas que estão no inferno hoje, sabe quem são, sabe por que estão nesses lugares e sabe quem foram. Mas nesse primeiro estágio, lembra que o nosso corpo ainda precisa passar pela ressurreição. Então, quando a gente estiver no céu, nós vamos nos conhecer lá. Eu vou saber quem foi a Soraya. Isso é se você for, eu vou. Você vai, Soraya? Amém. Então, eu vou saber quem foi a Soraya. E outra coisa, eu vou saber porque eu estou ali. Você vai saber por que estamos ali. Ali nós vamos saber quem somos. Porque ainda estamos na primeira fase da redenção. Ainda assim, a morte continua na terra matando. A morte não é vencida agora. A Bíblia mesmo diz, o último inimigo a ser destruído é a morte, mas lá na volta do Cristo. Então quer dizer que ainda assim, por mais que a morte, ela não há uma condenação eterna para o que crê, mas ela continua me matando. Ponto. Então ela continua vencendo. Lógico que a vitória dela é uma meia boca, mas ela continua ceifando vidas. Ela só vai deixar de... Continua operando que o pecado... Exatamente, porque o pecado continua. Então, nesse sentido, Soraya, a gente vai saber quem somos. Mas quando tiver uma restauração, veja, é uma restauração. Você vai saber quem é você com o seu novo nome. É uma nova história. O que passou não importa mais para nós. Entendeu? Por que isso, né? Um novo nome? Porque muitos nomes hoje têm nomes de deuses pagãos, idolatria. Nomes que têm mal, são nomes não de forma voluntária, que eram crianças, bebês, mas tem influência com deuses pagãos, idolatria e querendo ou não, são nomes seria que assim, tem uma série, só está dizendo os nomes aqui. Uma ligação de maldição, né? Então, aí o que eu ia falar, os nomes que temos agora são nomes presos a seres pecadores. Tem essa questão que o Giovanni fala, mas tem outra questão que o cara também não tem nome maldito. Mas são nomes que somos dados aos pecadores. Então quer dizer que se eu não vou ser mais pecador, se eu vou ter um novo corpo, então eu tenho que ter um nome que acompanha essa restauração total. Jesus já mudou os nomes, Pedro. Nesse estágio sim. Sim, Romualdo e o Bruno daí. Não, a questão seria mais ou menos assim, Deus fez tudo perfeito. E aí quando entra o pecado, né, é uma parte manchada que nós infelizmente tivemos que passar por sim, isso. sim. E depois lá na frente a gente vai voltar ao exatamente. Então esse pedaço que nós passamos do pecado da mancha, ele vai ser destruído. A gente vai voltar ao que era o que era. Acompanhando o raciocínio do Romualdo, é como que se esse ato que é a nossa história, ele é deletado e junta as pontas. Apaga essa parte do meio que não... Exatamente. Essa parte do meio não interessa para a nova criatura.
Não, nova criatura é agora, né? O novo ser que vai vir. Porque já somos salvados vitoriosos. Exato. Só para a gente ter noção, antes que o Bruno e o Calixto falem, fazer uma pergunta capciosa. Qual é o último estágio de uma semente? Não. Quase colheita. Qual é o último estágio da semente? O fruto. Veja, tem a semente. Você planta a semente de laranja. Ela cresce, estágio. Floresce, outro estágio. Tem ramos, outro estágio. Qual é o último estágio? O fruto da semente. Como é que vai ser o nosso corpo? Não seremos como assim. Seremos como a laranja. Você pega a laranja, ela tem a mesma semente. Que você planta, dá o mesmo fruto. Nós não temos noção que corpo teremos, mas teremos um corpo glorificado. Sim, Bruno? Sobre o nome, né? Apocalipse 2:17. Isso. Tem a ver, é isso. Tem a ver, sim. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do mais contigo. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito. Isso. Conhecido apenas por aquele que o recebe. Que o recebe, exatamente. Conhecido apenas por aquele que o recebe. Isso é impressionante. Fala, Calixto. A minha curiosidade é saber como é que é o céu na sua totalidade, porque ninguém que foi para lá voltou para falar como é que é, né? Só o Paulo. Aí Paulo Mas não fala também. o Paulo fala em 2 Coríntios 12. Sim. Conheço um homem em Cristo Aham. há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, que foi arrebatado até o terceiro céu, Aham. né? E ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Sim. Então, esse Paulo, ele está falando dele mesmo. Dele mesmo. Ele foi... Depois ele vai falar que é ele. Ele, na verdade, não fala que é ele de primeiro, porque Deus já tinha puxado a orelha dele por causa de soberba. Se ele fala bem assim, eu fui arrebatado até o céu, a soberba continua. Por isso que ele fala de maneira mais, conheci um homem. E veja, conheci um homem. Foi bom, exatamente, você falou bem, conheci um homem que há 14 anos, então quer dizer que ele tinha essa experiência há 14 anos, coçou a língua para dizer, mas nunca disse. Você imagina, Daiane, você é arrebatado ao céu, qual é a primeira coisa que você vai falar? Você quer contar para todo mundo? Ele ficou 14 anos sem abrir a boca. Teve uma hora que ele não aguentou. Eu conheci um homem, há 14 anos foi arrebatado. Aí depois ele vai dizer que é ele, mas ele deixa a arrogância dele de lado, porque Deus já está dando um cascudo nele por causa da soberba. Então ali, o que nós podemos falar do céu é o que João falou e o que o Paulo falou. Aliás, o Paulo não falou nada. O João que mais ou menos abriu um pouco o livro, mas também ficou muito no como, e não disse como era. Ele faz uma chamada assim de olhos no ouvido, nem ouvido. E quase com o que o Paulo disse. E aquela questão, Exato. ruas de ouro, muros de cristais, é uma metáfora. É uma metáfora. É uma metáfora. Porque o João, ele quer passar um retrato do que ele viu, mas como faltavam palavras, ele usou palavras próximas, como de ouro. Então não é de... Quando a gente escuta, porque as ruas de ouro do céu, não tem rua de ouro no céu. Hã? É a cultura da época. Exatamente. Ó, o zelador chegou aí, pessoal. Continuando aqui. Como de ouro. Ainda, olha o que diz lá em Hebreus, uma comparação. Já tem ali tem um grupo de discussão teológica ali, ó. Olha lá. Continuando aqui. Hebreus 1:10. Ainda no princípio o Senhor lançaste os fundamentos da terra. Ok.
E os céus são obra das tuas mãos. Ok. Eles perecerão. Tu, porém, permaneces. Sim. Todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo e os teus anos jamais terão fim. O autor de Hebreus está fazendo referência à mesma profecia de Isaías. Ele está dizendo que essa terra que nós vivemos está envelhecendo e ela será dado a lugar a uma nova terra. Continuando. 2 Pedro 3, eu acho esse versículo escandaloso. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados nós estamos falando do quê? De uma dissolução mesmo. Purificação cósmica. Total, uma purificação cósmica. E você sabe o que eu acredito? Nós veremos tudo isso acontecendo nos ares. Nos ares. Porque lembra que vai encontrar com o Senhor nos ares. Nos ares vai ter o grande julgamento, vai ter a condenação dos ímpios e de Satanás, e nesse momento a terra e os céus serão transformados. Veremos isso. Nós, porém, nós quem? O que crê? Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos o quê? Novo céu. Qual é a tônica até agora dos textos que eu li, do Antigo Testamento e Novo Testamento? Uma restauração. Novo céu. Agora eu pergunto, novo céu, nova. Por que céu no plural? Céus, porque é uma maneira, por exemplo, céus, nós temos aí, de acordo com a teologia judaica, 3 divisões. Tem o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro, então novos céus, plural por isso. Mas veja bem, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Uma perguntinha. E aqui está o que eu creio, porque a Bíblia me leva a crer nisso. Se outro crer de outra maneira, tudo bem, mas é o que eu vou. A grande pergunta é, por que Deus vai restaurar um novo céu e uma nova terra? Eu só tenho uma resposta, minha opinião. Deus vai restaurar a terra para ter moradores. Eu não acredito que o céu, claro que tem muita poesia, tem muito hino, né? Que o céu é a nossa morada final. Não é. Veja, o céu é um lugar provisório. Se o céu fosse um lugar permanente, Jesus Cristo não falaria que ia preparar um lugar. Esse lugar já estaria preparado desde sempre. E não haveria ressurreição de corpos. Porque se vai haver ressurreição de corpos, Leia, é porque Deus tem um planejamento para essa terra. Aí você vai falar assim, não, mas Deus falou que a gente vai para o céu. Nessa primeira fase, sim. Mas eu pergunto a vocês, quando Deus criou Adão onde? No céu ou na terra? Quando Adão pecou, Adão perdeu o céu ou perdeu a terra? Então é loucura você falar, eu estou com saudade do céu. Como é que você vai ter saudade de um lugar que você nunca foi? E que você não veio de lá. Você não veio do céu, você veio da terra. Você veio de Deus, mas você não foi feito no... Quem diz assim, porque eu vim do céu, então você é platônico, porque o Platão acreditava na pré-existência das almas. Pô. Olha, não tem, cara. O Champlin, coitado. Não, e não somente na pré-existência, ele acredita que é possível ser salvo depois que morre.
Isso é terrível, Champlin. Ele é muito bom em quase tudo, mas ele deu uma escorregada feia. Fala, Calixto. Professor, só me tira uma dúvida. Eu acho que está nessa mesma linha de raciocínio, falando sobre o julgamento dos mortos, né? Sim, sim. Apocalipse 20, 11 fala assim: e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu o céu e a terra, e não foi achado lugar para ele. Então, é correto dizer que esse julgamento, então, vai ser no espaço, nos ares? Exatamente, né? Exatamente. Por isso que, olha, a gente quando estuda a escatologia, nós não podemos, isso é primário. Para o escatologista, isso é primário. Nós não podemos dar interpretação de um texto do Apocalipse usando só o Apocalipse. Você tem que usar o Apocalipse e você tem que usar toda a Bíblia, porque ela se conversa. E outra, ela tem códigos. Você tem que descobrir cada código onde entra. Então, nesse caso, você falou, nós vamos encontrar com Jesus nos ares. Nos ares, a gente vai ver toda essa transformação. A dedução é lógica. E o que você está lendo confirma isso. Entendeu? Oi. Eu vi um teólogo falando que quando Jesus fala assim que não se trouxe o vosso coração, crede em Deus. Na casa do meu pai é muito morado, se não fosse assim, eu não teria dito, né? Eu irei preparar o lugar. Sim. Mas ele fala que ele ia preparar o lugar na cruz, porque até então eu não tinha ido. E se eu fosse preparar o lugar ali, aí vencer, então... Mas o texto vai dizer o quê? O texto vai dizer, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, na casa do meu pai. Então não é o Gólgota. Ele já está dizendo uma referência. Então veja, essas moradas do céu são moradas provisórias, porque se não fosse provisória, Jesus, praticamente não, quando ele fala assim, eu vou preparar lugar, ele está dizendo, eu não fiz ainda, mas vou fazer. É provisório. Ele não sabe se moradas casas. Não, exatamente. Ou então, alguns teólogos acreditam, eu também sou dessa linha, e que a morada ali é o corpo glorificado. Na ressurreição. Pode ser. Mas enfim, de qualquer maneira, viu, Giovanni? Porque Deus, ele deixa entender no final de Apocalipse, que ele quer habitar no meio do seu povo. Não haverá templo, auditório. Não. Isso. Deus habitará no meio do seu povo. Exatamente. E vai estar tabernaculando em Deus e Deus tabernaculando no seu povo. Isso é uma questão, ela é ensinada pela metade. O que você está falando está 100% certo, mas a informação falta um pedaço. E eu vou dar esse outro pedaço aqui. Eu vou dar esse pedaço agora que falta. Ok? Continuando, mas muito bom, que coisa, que assunto gostoso a falar de escatologia, né? Olha, mexe com a gente, fala. Agora ela vai, eu estava achando muito estranho a bispa não ter falado nada até agora. Fala, bispa. Então, o primeiro plano de Deus, que ele começou em Gênesis, ele termina em Apocalipse. Então, essa restauração, a gente pode dizer que é uma restauração do Éden? É uma restauração do Éden, só que potencializado para o bem, porque no Éden o mal já existia. No Éden o mal já existia. A possibilidade da criação ser afetada pelo mal já existia, porque a criatura já foi afetada. O Lúcifer. Exatamente, entendeu? Esse é um Éden perfeito, porque nem o mal vai ter. Eu vou chegar lá. Mas você quer fazer mais uma coisa? Não, era isso mesmo. Então, esse novo céu, essa nova terra, seria um novo Éden? Um novo Éden melhorado, porque não vai ter restaurado, sem a presença do mal. Perdão. Aqui, irmãos, a cidade eterna não é somente o lar da noiva, ela é a noiva. Vamos nos detalhes, Priscila. A cidade não é edifício, mas pessoas. A cidade é santa e celestial. Ele desce do céu, sua origem está no céu. Ele foi escolhido por Deus. João agora vai contemplar o esplendor da Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro. Eu vou entrar num detalhe aqui interessante. Aí, Giovanni, o que você falou? A glória de Deus habitava nos santos dos santos, no tabernáculo e no templo. Agora a glória de Deus habita nos crentes. Mas os filhos de Deus terão sobre si a plenitude do esplendor de Deus.
A Shekinah de Deus vai brilhar sobre ela eternamente. Assim como a lua reflete a luz do sol, o novo ser humano vai refletir a glória do Senhor. Aí que você falou, Eliane. Mas aqui tem um detalhe, ó. O tabernáculo de Deus significa Deus convivendo com o seu povo. No Velho Testamento, a presença de Deus estava no tabernáculo, depois do templo. Mas depois que o véu do templo foi rasgado, Deus veio habitar na igreja. Mas daí não vai existir mais igreja. Porque a igreja é só uma agência de Deus para a salvação dos ímpios. Quando Jesus Cristo voltar, não vai mais precisar de igreja, porque não vai ter mais pecador para pegar o evangelho. Só o povo de Deus. Só o povo de Deus. O Espírito Santo enche agora não um edifício, mas os crentes. Na Nova Jerusalém não haverá templo, como Giovanni disse, porque o povo de Deus habitará em Deus e Deus habitará no seu povo. Hoje Deus habita em nós, então vamos habitar em Deus. Isso é pericorese. Pericorese vai ser uma estreia. Vai ser uma pericorese, aí vai pegar, eu acho que quem foi que falou? Foi a Liane que falou? O que era para ser lá no começo. Exato. Então, quando Deus criou Adão e Eva, criou como Deus é, pericorese. Só que como houve o pecado, não houve pericorese. O que eu quero dizer com unidade humana? Eu estou falando de pericorese. E a gente estudou muito sobre isso aqui. Ou seja, olha o que diz o texto. Amados, agora, nesse estágio, nesse primeiro estágio, onde o pecado existe, onde a morte existe, onde a gente luta contra o mal, esse estágio agora, somos filhos de Deus. Bom, já é uma grande coisa, né? Já é uma vantagem tanta. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Novo corpo, novo nome. Sabemos que, o que a gente sabe até agora? Que quando ele se manifestar, seremos semelhantes em que sentido? Pericorese. Porque havemos de vê-lo como ele. Então ele quer dizer o seguinte, Dani, agora, Priscila, o máximo que a gente chegou, o máximo, mas sim, o máximo, Filho de Deus. Mas quando ele se manifestar, nós estaremos na pericorese. Olha que coisa impressionante. Ali, o que você falou ali, o jardim perdido do Éden é o jardim reconquistado no novo céu e nova terra. Lá, o homem foi impedido pelo pecado de comer da árvore da vida. Aqui, ele pode se alimentar da árvore da vida. Lá, ele adoeceu pelo pecado. Aqui, ele é curado do pecado. Lá, ele foi sentenciado de morte. Aqui, ele toma posse da vida eterna. No jardim do Éden, havia 4 rios. Nesse jardim celestial, há um único rio. O rio da vida. Ele flui do trono de Deus. Olha as... Aí quando eu passar esse slide para vocês, aí vocês que tratam escatologia, igual o Giovanni e o Oswaldo, aí vocês vão usando essas informações aí. O rio simboliza a vida eterna, a salvação perfeita e gratuita, o dom da soberana graça de Deus, por onde ele passa traz vida, cura e salvação. Alguém pode dizer amém? Amém. O rio da vida simboliza a vida abundante da gloriosa cidade. O trono fala da soberania e do governo de Deus. Os salvos entrarão no descanso de Deus. Falamos muito sobre isso em Hebreus. Os salvos descansarão de suas fadigas. Na Nova Jerusalém, vamos ter intimidade com o Senhor. Contemplarão a sua face. Quem é que pode contemplar a face de Deus? Ninguém. Mas naquele dia, só pode... Só os glorificados, porque Deus é glorificado. Só glorificado pode ver a face do glorificado. O que mais desejamos no novo céu e nova terra não são as mansões ornadas de pedras preciosas, mas contemplar a face do Pai. Esta é a esperança e a meta da salvação individual em toda a Escritura e contemplação de Deus. Agora presta atenção, Jesus disse, os mansos herdarão que terra? A terra que virá. Um novo céu e nova terra. Em outras palavras, meus irmãos, chegamos aqui. João tenta descrever a Nova Jerusalém em termos que outros possam entender. Aí é o que você falou, Calixto. Ao fazer isso, ele menciona materiais preciosos como ouro e jaspe, mas associa propriedades que esses materiais normalmente não possuem.
O ouro, por exemplo, normalmente não é claro, nem o jaspe. Esta é a luta de João para explicar o que ele vê. Né? Eu estava lendo aqui, ele fala assim que, acho que é do ouro, o ouro será de ouro, como vidro, brilhante como vidro brilhante, não sei, foi mais... O ouro não é. Mas não tem a ver o ouro com vidro, não tem. Olha a dificuldade do velhinho. Porque ele é um velhinho de 100 anos. Ele tem que agradecer o céu, ele pega o que tem de valioso aqui, que é o E daí ele mesmo se complica. E é melhor essa complicação, porque de fato, aí o que vai é o Calixto. Não tem como você dizer em palavras humanas o que tem lá. Né? Ou o que vai ser. Agora aqui, ó, presta atenção. Em Apocalipse 21, os redimidos não vão para o céu, como a maioria das pessoas pensam. Mas Deus desce à terra para habitar com os mortais. A nova Jerusalém desce do céu e Deus faz um lar entre os mortais. Ou agora, né, os mortais querem dizer seres humanos. Vamos ler o Apocalipse 21, 2 a 3? Quem vai ler para nós? Apocalipse 21. Essa nova Jerusalém que desce. Já vou dizer agora. Guarda ela aí, porque o Pai me revelou que você ia me perguntar, eu vou responder agora. Vou chegar lá. A mesma igreja que sobe é a mesma que desce. Não, mas não tem mais igreja. A igreja vai subir, mas não vai mais descer a igreja. Vai descer outra coisa. Exato. Continua lá, Giovanni. 21, olha, presta atenção, vamos deixar Deus falar. Vamos deixar João falar. 21. Estamos terminando, pessoal. Tenha paciência. 21. 2, 3. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva e adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Pode ler o 4 também. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então quer dizer que esse texto não pode ser aplicado para hoje, porque esse texto só está aplicado no futuro. Quer dizer que hoje, Daiane, ainda a gente chora, a gente tem, né? Continuando aqui, agora olha se vocês vão entender a minha leitura. Olha o desenho que eu fiz aqui para Leia. Apocalipse 21, 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que da parte de Deus, ataviado como noivo adornado para o seu esposo. Conexão. 1 Tessalonicenses 4,13. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos que também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Então, qual é a Jerusalém que desce do céu? São as almas dos que estão lá. São as almas dos que estão lá. Olha aqui. Você não pode ler o Apocalipse sozinho. Você tem que encontrar peças que completam o Apocalipse. Como num jogo de quebra-cabeça. Então, vê lá. Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Então, quer dizer que esse texto aqui, e lembra que o Apocalipse é simbólico, como você está falando ali com o Calixto. Então, outra questão aqui, olha que coisa impressionante. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, isso aí eu já falei. Da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. 1 Coríntios 15. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, ressuscita em poder. 1 Coríntios 16, 14. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Qual é o atavio dessa noiva? Qual é a roupa dessa noiva? A beleza da noiva? Corpo glorificado. Mas assim como virá a cidade, virão os salvos, é isso? É isso. Ou a cidade. Não, a cidade. Eu vou chegar na cidade. Deixa eu ver se... A cidade é o povo, porque veja bem, olha lá. Vocês estão acompanhando meu raciocínio, isso é muito bom. Eu não acho ruim, não. Eu acho muito bom quando vocês me antecipam o que eu vou falar, é porque vocês estão acompanhando meu raciocínio. Isso é muito bom. Olha lá. Definição de cidade.
Aglomeração humana localizada numa área geográfica circunscrita e que tem numerosas casas próximas entre si. A cidade é um conjunto de pessoas em um perímetro urbano. É um local onde vive um grande número de pessoas. A palavra cidade tem origem do latim civitas, que significa cidadania ou conjunto de cidadãos. No grego é polis, que significa muitos, em grande número. Em outras palavras, cidade significa o quê? Prédios? Não. Cidade é pessoa. Quando fala assim, aquela cidade é fantasma, ou seja, então não é uma cidade. Exatamente, é um conjunto de prédios e casas. Quando fala que a cidade desce do céu, ele está falando de cidade mesmo. Só que a gente vê nos desenhos, né, uns predinhos descendo com Jesus. Uns predinhos descendo. Não. É a linguagem da cidade. Mas cidade, no seu sentido, são pessoas. Quando é que a Jerusalém vai descer? Quando Jesus Cristo voltar trazendo as almas dos que estão lá. Versículo 10. Ele me levou no Espírito a um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu. Exatamente. Da parte de Deus. Na verdade, no versículo 9, o anjo chama ele. Venha e eu lhe mostrarei a noiva. A noiva. A esposa do cordeiro. Daí é a cidade santa. Mas por que no decorrer ele começa a descrever ambientes de uma cidade? Vamos chegar lá. Essa nova Jerusalém, aqui... Eu não tenho muro, não tenho porta, quer dizer, eu acho que eu tenho. Né? Vamos lá. Essa nova Jerusalém é o povo de Deus, em seu estado novo e perfeito. Sua bem-aventurança veio totalmente de Deus e depende dele. A presença de Deus com o seu povo não será interrompida como na terra anterior. Ele habitará com eles continuamente. Todos os efeitos e problemas anteriores serão eliminados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que os que vão passar pela ressurreição e a redenção da terra vão habitar na terra. A gente não vai habitar no céu. Não vamos habitar no céu. Toda indicação bíblica é para a terra. Não essa terra como está, mas uma terra restaurada com o corpo glorificado. A ponta principal de Apocalipse 21 é que na nova criação é moldada pelo discurso direto de Deus. Veja, estou fazendo novas todas as coisas. A nova criação de Deus deve substituir esse mundo mortal, Liene. Que você falou, dilacerado, irado, doente, mal, vingativo, doloroso e doloroso. Esse mundo vai sair para dar lugar ao outro. Aí o problema que o Bruno falou, João luta para encontrar uma linguagem para expressar e descrever uma nova ordem mundial criada. Espiritualmente, João chama os leitores a verem esse mundo como aquele em que Deus transformará o que conhecemos hoje em algo que está além da imaginação humana. Essa é a verdade. E para concluir, Apocalipse 22, novo céu, o desafio dos cidadãos da Nova Jerusalém. As profecias do Apocalipse não foram escritas para satisfazer a curiosidade intelectual quanto ao futuro. Foram escritas para que a igreja seja capaz de viver dentro da vontade de Deus. A profecia não é apenas para informar sobre o fim, mas para preparar um povo santo para o fim. É bom repetir. A profecia não é apenas para informar sobre o fim, mas para preparar um povo santo para o fim. Aqui, no final da Bíblia, somos reintroduzidos na árvore da vida, que não é mencionado na Bíblia desde Gênesis 3, onde Adão e Eva pecaram no jardim do Éden. O paraíso é restaurado no estado eterno. Tudo que foi perdido na queda é redimido pelo Cordeiro. As folhas dessas árvores são usadas para curar as relações das nações umas com as outras. Ou seja, os que serão salvos e os que serão redimidos são pessoas de várias nações. A humanidade estará representada pelas nações. Deixa eu ver. Só falta 2. No final do capítulo 21, João descreveu a beleza da Nova Jerusalém. Aqui ecoa o estado original do Jardim do Éden. Água e vida muitas vezes são interligadas nas Escrituras, especialmente nos escritos de João. Esta cidade também contém uma árvore da vida, algo do qual o homem caído foi especificamente barrado logo após a queda. E o último slide. Não haverá mais maldição. A maldição sobre a humanidade e a terra por causa da desobediência de Adão e Eva terminará. Ela ainda continua, mas vai terminar.
Deus nunca mais terá que julgar pecado, pois ele nunca mais existirá no novo céu e na nova terra. Aquele associado à maldição, a velha serpente, foi lançado no lago de fogo. A maldição da terra se foi. Deus não estaria presente aqui se houvesse algo amaldiçoado deixado, não é verdade? Deus não estaria. Os efeitos da maldição pós-edênica desaparecerão totalmente para sempre. Não haverá mais maldição. Os santos de Deus o servirão e reinarão com ele para sempre. A cidade que será habitada na nova terra é a cidade que na verdade é uma linguagem humana que o João usa, mas na verdade vai ser o tabernáculo de Deus. Ele usa uma palavra humana para a gente entender o que vai ser e como vai ser. Então eu quero concluir dizendo aqui, Bruno, não é que tem prédio, não é que tem muro, não é esse o sentido. O sentido é que não vai ter mais nenhum tipo de maldade. Não vai ter mais sol, porque a glória de Deus vai iluminar o universo. Aquela glória no início vai iluminar o universo. Aqueles que estarão morando aqui, nesse espaço geográfico mais absolutamente transformado, e eu creio nisso, porque eu pude aqui trazer todos esses argumentos bíblicos para vocês, a gente vê que nós seremos aquilo que era para ter sido antes que houvesse pecado. Vamos ter uma pericorese eterna. Deus habitará conosco e nós habitaremos. O homem tabernaculará com o Senhor e vice-versa. Então, os céus serão novos sem nenhum sinal de pecado. A morada, vamos dizer, de Deus, e Deus ao mesmo tempo enchendo esse planeta com a sua glória e a gente também com a glória de Deus. Alguma pergunta, algum comentário?